E em termos económicos e em termos digamos, das famílias, no futuro próximo, qual é que seria o impacto? Ou qual é que tu prevês mais desemprego, recessão, estagflação? Nós temos trabalhado sobre três cenários, né? Estagflação, o soft landing ou a recessão. Vocês podem chamar o que quiserem, mas nós vamos ter inflação alta e taxas de juros não muito altas e crescimento relativamente anémico. Ok. E porque algumas pessoas, digamos, utilizam o último termo que tu... Sim, esse termo para, exatamente, estagflação. Quanto tempo é que a coisa pode eternizar-se, não é? Quanto tempo? É que é a verdadeira questão. Agora que nós vamos ter, até porque já se percebeu, não é, que o Banco Central Europeu, depois da brilhante asneira que fez, digamos, a sustentar países que nunca, e países insuspeitos, que em 10 anos ou em 15 anos não têm um único superávit primário, não é? E que não tem um único, e que tem um déficit abaixo de 3%, e eu estou a falar da França. E, portanto, em vez de alguma maneira, com taxas de juros altas, forçar alguma responsabilidade fiscal, pelo contrário, não é? Isso significa, e trocado uma palavra que toda a gente conhece, que significa austeridade. As pessoas vão perder poder de compra paulatinamente. Também não é? Pode significar repressão financeira, não é? Sob o ponto de vista que as taxas de juros reais poderão não compensar da inflação e haver, de facto, uma desvalorização grande da moeda. E que teria, digamos, seu reflexo ao nível da taxa de câmbio, que é basicamente o que já está a ver. Já está a acontecer, precisamente. Por isso é que os mercados estão a antecipar precisamente este cenário. Exatamente, e na medida em que isso, de alguma forma, se vai refletir depois nos salários, não é? A minha expectativa, portanto, a minha experiência de vida, que já é alguma, é que aquilo é uma daquelas situações em que, enfim, sem querer ofender ninguém, o cão começa a andar atrás da cauda e depois chega-se ao fim e depois de 5 ou 6 voltas o cão não conseguiu chegar à cauda, não é? Por outras palavras, há uma perda de termos de troca, não é? Que resulta de que aquilo que nós vendemos subiu menos do que aquilo que nós compramos. Claro. Depois há uma tentativa de compensar isso pela inflação, mas a inflação é sempre maior e vai sempre à frente e chega-se ao fim. E digamos que um nível de preços, e neste momento estou a falar de nível de preço, não estou a falar da inflação, mais alto, temos a mesma perda de poder de compra. Exatamente. Henrique. E com salários mais altos, enfim. O que é que tu achas deste cenário mais ou menos preocupante pelos próximos anos? Em termos económicos da zona euro, que é a zona que nos interessa mais. Eu não consigo, enfim, não tenho Sim, é difícil, claro. Não consigo ir, digamos, dizer se acho o cenário da divisão, digamos, da zona euro em 2 blocos, cenário provável ou não. Parece-me que a partir do momento em que a Alemanha, mais a Holanda, mais não sei o que, se autonomizem como bloco, basicamente os outros países estão tramados. Claro. Porque isso tem um reflexo enorme nos spreads da dívida, entre a dívida dos Estados do Sul, se quiseres, e os Estados do Norte. Iria aumentar exponencialmente. O que eu acho é que eu acho que o Banco Central Europeu vai ter que tomar medidas efetivas relativamente à inflação. Não há, atenção, que a gente fala muito da taxa de juro, da restrição da oferta de moeda, há outros canais de atuação da política monetária, não é? E que vão agir também para controlar a procura, nomeadamente o canal de portfólio. As pessoas vão, obviamente, ficar mais pobres e sentem-se mais pobres também consomem menos, e, portanto, isto vai ter que ter o carrossel, não é? Vai ter que parar, não é? Portanto, isso eu acho que é inevitável. A estagflação, eu tenho alguma dúvida que isso vá acontecer, pela razão que há uma experiência histórica que os bancos centrais, o Banco Central Europeu não vai querer repetir. Pronto. E, portanto, da mesma maneira que quando foi a pandemia, eles não quiseram repetir aquilo, os mesmos erros, sim, de 2008, não é? E se recuarmos da grande recessão da década de 30, eu penso que eles não vão permitir que se chegue a esse tipo de fenómeno. Isso não me parece. Vai ser, se calhar, mais doloroso. Agora, a Europa, eu acho que a Europa tem que pensar muito bem, mais do que estas questões. A Europa está aqui metida
Há a questão da guerra, não é? Também. Uma camisa de 7 varas. Porquê? Porque os Estados Unidos são uma potência claramente mundial, não é? E os Estados Unidos jogam em vários tabuleiros. Agora, por exemplo, nesta situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dá jeito aos americanos que a Europa esteja do seu lado, porque a Europa é aquela que efetivamente, o território europeu é aquele que pode veicular, obviamente, armas para a resistência ucraniana. Pronto. Mas a grande questão é que a Europa... Além de fator energético, não é? Exatamente, não é uma entidade política, não é? Estás a perceber? Verdadeiramente política, não há aqui uma União Federal. Tu tens a emergência a emergência não, eu diria a afirmação da China, e tu tens de facto, vais ter aqui aquilo que aliás tu já falaste, penso eu, que é a questão da transição das grandes potências. Exatamente. Há claramente aqui um clash, um confronto, um choque entre a China e os Estados Unidos. A Europa está aqui numa encruzilhada, porque os Estados Unidos, digamos, não é por nós sermos mais parentes próximos que os americanos vão ter mais consideração pelos europeus. Isso não é verdade. Os americanos estão absolutamente focados nos seus interesses e, em última análise, são esses que vão prevalecer. A Europa não está alinhada com nenhum dos blocos, nem com a China, nem com os Estados Unidos. A Rússia alinhou-se claramente com a China. A Europa não tem uma identidade política forte, era aquilo que, aí sim estou absolutamente de acordo com o José Carlos. Como é que a Europa se vai posicionar nisto? Ou seja, mais do que as questões económicas, a Europa não tem a força nem política, nem militar, para ter uma estratégia autónoma. E enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil, muito mais difícil para os europeus gerir este tipo de crises, porque não têm uma estratégia concertada. E desde logo se vê aqui já estes princípios de divisão que o Banco Central Europeu, e bem, na minha opinião, agiu no sentido de dizer que não iria permitir isso. Isso é o fim da Europa. E eu aí não advogo cenários catastrofistas. Nós temos que ser profundamente europeus nos bons e nos maus momentos. Sim, claro. Nós estamos na Europa, meus caros. A gente Portugal não se vai desagregar da Península Ibérica, não vai flutuar pelo Atlântico e anexar-se aos Estados Unidos. Não, quer dizer, nem os outros países. Portanto, das duas uma, nós pensamos isto em conjunto e temos aqui, de facto, um fenómeno de unificação política e de afirmação e de posicionamento geoestratégico que neste momento a Europa não tem relativamente ao panorama entre a China e os Estados Unidos, ou então estamos condenados à irrelevância e cada vez temos menos margem de manobra para conduzirmos os nossos destinos, sejam políticos, sejam económicos. Eu acho que essa é a questão de fundo que se coloca à Europa, mais do que a questão do que é que o Banco Central Europeu vai fazer ou deixar de fazer.